Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou bacharel em Direito, licenciado em Letras, com habilitação para Língua Portuguesa e Língua Inglesa e mestrando no Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP Ribeirão. Hoje trabalharemos com balística forense. Nesta primeira aula, eu gosto de trazer já a literatura recomendada. O que eu trago para vocês, pessoal? Eu trago primeiro o Tratado de Balística Forense do professor Dr. João Paulo Mardegan Issa. O professor Issa, ele traz em seu livro um grande conteúdo de balística. Ele trabalha toda a parte física, a parte estrutural, a parte mecânica da balística. Ele trabalha os princípios de balística forense, os princípios de balística interna, externa, intermediária, balística do caos. E ele traz até assuntos pertencentes a outras áreas, dentro da própria atmosfera da Terra, a influência da atmosfera, da rotação, do movimento planetário, da gravidade, da temperatura, tudo isso ele traz em sua obra, além de conceitos de APH, que são os atendimentos pré-hospitalares. Então, para você, profissional da área, que quer se aprofundar mais, recomendo essa obra. É um tratado muito bom, é um livro espesso, grande, mas que compensa muito ter ele na cabeceira de sua cama. Temos também o livro Balística para Profissionais do Direito, do delegado João da Cunha Neto. Ele é um livro muito didático. Se você é profissional do direito e quer se aprofundar nessa área, ou se você está entrando agora no curso de balística e quer conhecer melhor a área de balística, recomendo profundamente o livro do João da Cunha Neto. O delegado, ao escrever, ele escreveu de forma didática, de uma maneira que é possível qualquer pessoa entender, mesmo não tendo conhecimento sobre armamento e tiro. Ele faz de uma forma que o leigo consiga ler o livro, seja agradável e mesmo assim ele ainda consiga aprender e compreender conceitos de balística que muitas vezes são difíceis de passar até mesmo em aula. Trago para vocês também o livro Balística Forense, Aspectos Técnicos Jurídicos do Domingos Toqueto. Esse livro ele é mais técnico. Você que já está trabalhando na área e quer se aprofundar, recomendo o livro do Toqueto. Muito bom, muito técnico. Algumas partes dele são um pouco mais pesada a leitura, porém é um livro excelente, é um livro que, para quem é da área de criminalística ou para quem é da área do direito penal, acho essencial ter também esse livro juntamente desses outros dois. Aqui trago para vocês também, do João Bosco, o livro Balística Aplicada, onde teremos também conceitos de balística forense, balística geral, que tratará da balística interna, balística externa, balística intermediária. Este livro é muito, muito bom. Ele é um livro conceituado, recomendo, e ele é um livro bem técnico também, assim como o livro do Toqueto. O Toqueto também traz estudo de casos em balística. Então, para você que quer entender a parte de medicina legal associada à balística, ou a parte de criminalística, de o porquê que aparenta ter dois orifícios de entrada se só um tiro foi efetuado. Ou então, se a pessoa estava em pé, por que o projétil encontra-se como se a pessoa estivesse deitada? Esse livro ele trará elucidações de casos. Então é interessante a leitura dele para você compreender a dinâmica do tiro, que ela é muito, muito complexa. E por último, não menos importante, eu trago para vocês do Duliano Gomes de Souza, Tiro de Precisão. Você que tem vontade de ser um atirador desportivo e trabalhar com tiros com armas longas, o livro do Duliano é um livro essencial para você. Você aprenderá conceitos e técnicas de tiros de precisão e os fundamentos de balística externa, o qual poderão auxiliá-lo em um tiro a distâncias de 100, 200, 300 metros em uma competição. Então fica aqui as minhas dicas de leituras para vocês. Espero que gostem muito desses livros. Vamos iniciar nossa aula.
Então, balística. O que seria exatamente a balística, né? Então, balística, pessoal, é a ciência integrante da física, que estuda o movimento de projéteis através do movimento destes. Ou seja, não adianta você simplesmente estudar um projétil. Eu chegar e falar, ó, essa caneta é um projétil. Eu não tenho que estudar nela. Então eu tenho que estudar o movimento dela e a ação dela. No momento em que essa caneta ela é projetada através de uma força mecânica, de uma energia mecânica, e ela perfura algo ou ela acerta um alvo, ela torna-se um projétil. Ela não necessariamente tem que pegar naquilo que ela foi arremessada. Mas imagine como se fosse um movimento de catapulta, em que algo, um objeto, uma pedra, ela é lançada e ela atinge determinado ponto. Este é o estudo do movimento do projétil. Então a balística nasceu basicamente disso, o estudo do movimento do lançamento de um objeto que ele não tem propulsão própria, como um foguete, mas se é necessário uma segunda força, um segundo mecanismo para que ele seja lançado. Projéteis são objetos sólidos. Posso ter um projétil líquido? Não. Eles são sólidos, sem propulsão própria. Foi o que eu acabei de falar. Posso citar um foguete? Não, não posso. Ele tem que ser projetado, daí o nome projétil. Que se deslocam em um espaço. Qual espaço pode ser esse? Pode ser o espaço atmosférico, pode ser um espaço aquoso, depende do local. Para mover-se é necessário o uso de uma ferramenta propulsora. Que ferramenta pode ser essa? Pode ser uma ferramenta mecânica, como uma arma. Imaginem arma podendo ser uma arma de fogo ou uma arma de arremesso, ou manual, força humana. O ato de atirar algo contra alguém, você está atirando um projétil. Se você atirar uma pedra contra uma pessoa ou atirar uma pedra contra determinado alvo, você estará tornando essa pedra um projétil. E aqui eu trago para vocês essa ilustração de um projétil em voo. E aqui eu trago para vocês essa ilustração de um projétil, provavelmente de um fuzil, já que temos ele em formato cônico. É possível ver algumas ranhuras do raiamento em deslocamento aéreo. Para Vicente J. M. de Maio, balística é a ciência do movimento dos projéteis. Balística vem do grego balein, que é o ato de lançar um projétil, ou seja, é o movimento dos projéteis. Não interessa o que, mas sim o movimento. Eu posso ter algum projétil, por exemplo, arremessar uma caneta, ela ser um projétil? Pode. Eu arremessar uma tampinha de garrafa, ela ser um projétil? Pode. Desde que eu tenha um movimento de aceleração, eu tenha um deslocamento espacial e um propósito, que é ou ela acerte em algum lugar ou ela caia em algum lugar. Eu projetando algo sólido, eu tenho o movimento de um projétil. Daí é novamente uma ilustração representando aquilo que está nesta imagem do slide anterior, de um projétil de arma de fogo em movimento em meio ao ar. Importante. Conforme João da Cunha Neto, delegado de polícia, balística vem do termo em língua inglesa bullet, que porventura vem do francês boulet, uma bola pequena, como eram os primeiros projéteis ogivais de armas de antecarga, que veremos mais à frente. Ou seja, esses pequenos projéteis eram esferas de chumbo, hoje chamamos de bagas ou balins. Dependendo da nomenclatura e do uso, podemos usar ambos os nomes, baga de chumbo ou balim de chumbo.
mas eram pequenas esferas de chumbo utilizadas em armas de antecarga, em que era colocado em sua boca e depois atirado contra um inimigo ou um agressor. Em relação à bala, faço questão até de deixar em amarelinho aqui. Devemos nos atentar em usar nomenclatura como munição ou cartucho e deixar o significado de bala apenas para o doce que se chupa. Então, pessoal, é muito comum vermos na televisão, tanto no jornalismo como em séries, filmes, novelas, até mesmo no cotidiano, se usar a nomenclatura bala. É correto? Não é. Mas é um termo genérico. É como se fosse um médico pegar um estetoscópio e falar: este é um aparelho de ouvir o coração. Ele tem um nome, estetoscópio. Porém, ele estaria usando um termo genérico, aparelho para ouvir o coração ou para ouvir a respiração. Seria a mesma coisa. Não é correto para quem trabalha na área usar a nomenclatura bala. Bala é aquilo que você chupa, é um doce. Você terá a munição ou o cartucho. E se já deflagrado, o projétil. A balística como ciência estuda a arma, ou seja, que tipo de arma? Revólver, pistola, carabina, rifle, submetralhadora. A munição. É uma munição frangível? É uma munição expansiva? É uma munição sólida? É uma munição ogival? O trajeto é a trajetória. É o percurso que ele fez até atingir o alvo? É o percurso que ele fez dentro do alvo? E seus efeitos no alvo, podendo ser este alvo de qualquer material. Pode ser tanto um alvo de madeira, como no caso de um policial que precisa resgatar um refém, ele posiciona a sua espingarda calibre 12 e efetua um disparo na fechadura, como pode ser um alvo humano. Pode ser um alvo de caça ou simplesmente um alvo reativo em um estande de tiro. Podemos dividir os ramos que serão estudados mais a fundo em balística interna, balística intermediária, balística externa, balística terminal ou balística de efeitos. Aqui eu faço um adendo. Alguns autores dividem a terminal e a dos efeitos como sendo duas balísticas diferentes. Mas, a título de simplificar, trataremos aqui em nossas aulas a balística terminal como também sendo balística de efeitos, apesar de alguns autores divergirem sobre isso. A balística forense e a balística do caos. Conceito. Vamos iniciar falando da balística forense, que é a proposta do nosso curso. Como o próprio nome já diz, é a área da criminalística responsável pela análise pericial. Ou seja, se é referente à forense, ela é referente à justiça. Então, ela é uma área pericial das armas de fogo, com seus componentes. Quais componentes? Os componentes que compõem a arma: o carregador, o slide, o ferrolho, o percutor, o martelo, o gatilho, munições, que são as utilizadas na arma. Pode ser uma munição expansiva, uma munição ogival, uma munição frangível. Projéteis no âmbito da justiça e da investigação criminal. Lembrando que forense remete à justiça, a fórum. Normalmente realizada por peritos criminais, ou seja, é aquela pessoa com nível superior que prestou concurso para perito criminal na Polícia Civil ou no seu estado, se não for a área da Polícia Civil, mas a área que trabalha e atua ciências forenses. E essa pessoa trabalhará como um perito criminal da Polícia Civil, técnico-científica, federal ou órgãos que exerçam função análoga.
Porém, peritos cíveis podem ser indicados ou contratados para atuação em casos mais complexos. Imagine um caso que houve um tiroteio. E aí você é formado em alguma área que estudou balística forense, se aprimorou, fez o nosso curso e você quer trabalhar. Você deu o seu nome lá no fórum. Houve um tiroteio, surgiu o laudo do perito criminal, a defesa contestou esse laudo e falou: quero uma nova perícia. E você pode ser indicado pelo juiz ou contratado por o advogado de defesa para dar o seu parecer sobre o que você viu, o que você entende sobre balística e sobre aquele local. Balística interna visa o estudo das armas e munições antes do disparo propriamente dito. Ou seja, é todo o estudo da arma, da munição entrando na arma, todo o movimento mecânico da arma antes de efetuar o disparo. Mais para frente veremos que disparo e tiro são diferentes. Porém, também para uma maneira didática, eles serão considerados como iguais. Mas sim, há diferença entre disparo e tiro. Pode analisar a munição, a estrutura da arma, o raiamento do seu cano, o propelente utilizado e o sistema de percussão, etc. Vejamos esta imagem. Aqui nós temos escrito de maneira didática, mas incorreta, bala, que é o projétil saindo através de um cano com raiamento. Esse cano está projetando no projétil um movimento helicoidal. Temos as estrias do cano que fornecem esse movimento helicoidal e a saída do projétil. Então, todo esse caminho entre o disparo do projétil e ele sair do cano é considerado balística interna, que é o estudo da arma e do projétil dentro da arma. Aqui ao lado eu trago essa ilustração que mostra como que é uma pistola por dentro. Temos aqui o carregador, a munição, a câmara e o percutor que disparará ela através do cano. Balística intermediária. Para alguns autores, a balística intermediária já está presente na balística externa. Porém, eu discordo disso. Outros entendem que não, ela é um ramo independente. Por que eu discordo disso? Eu acredito que ela seja um ramo independente, já que ela estuda os efeitos sofridos após o projétil sair do cano, mas ainda sob o efeito dos gases da combustão. Então, imaginem assim, temos o cano da arma de fogo aqui. O projétil ele está saindo. Durante esse movimento de saída, ele ainda tem a propulsão dos gases que estão sendo expelidos através da queima do propelente. Enquanto ele estiver sofrendo a ação desses gases, estaremos tratando da balística intermediária. E a balística intermediária ela é interessante quando vamos tratar de comprimento de cano. Tem a diferença? Tem. Qual? Num cano, por exemplo, de 6 polegadas, eu terei um melhor aproveitamento de um disparo de uma munição de arma curta, e num cano de 2 polegadas eu terei um menor aproveitamento da queima desses gases. Então a balística intermediária tratará do estudo justamente do aproveitamento e do movimento do projétil. Balística externa. Estuda a atuação das forças físicas sobre o projétil. No momento que este abandona seu cano até o momento que acerta o alvo. Aqui eu trago até a ilustração de um canhão, que demonstra exatamente como funciona a balística externa. Se eu atirasse de maneira retilínea, eu acertaria esta montanha, mas eu quero acertar o alvo que está posicionado do outro lado. Então eu tenho que ter um cálculo tanto da pressão atmosférica quanto a velocidade do vento, da temperatura ambiental, para saber
qual é o ângulo correto que eu devo projetar o meu canhão para que ele efetue o disparo e acerte o alvo que está do outro lado desta montanha. Então, continuamos. Ou cai ao solo através da gravidade. Ou seja, eu não preciso necessariamente acertar o alvo, mas de que o meu projétil vá à frente. Analisando sua rotação, precessão, nutação, alcance, força na boca do cano e determinadas distâncias e velocidades. A rotação é a rotação do cano, do projétil saindo do cano. A precessão e a nutação são os movimentos de rotação que esse projétil terá enquanto ele está no ar. Então ele está girando e ao mesmo tempo ele está tendo um breve movimento de como se fosse um peão. O alcance desse projétil, ele vai alcançar quanto? 100 metros, 200 metros, 300, 500. A força que ele sai é medida em joules. Eu posso ter um disparo em que da boca do cano ele esteja saindo aproximadamente 600 joules, que seria algo próximo a uma pistola .40 Smith Wesson, ou um disparo em 1.600 joules, que seria algo próximo ao disparo de um fuzil 5.56. E a velocidade, que ela é medida a 50, 100 e 150 metros de distância. Balística terminal ou de efeitos. Estuda os fenômenos causados pelo projétil no alvo, desde o impacto até sua parada total no alvo. Alvo este que pode ser humano, animal ou material. Então, quando tratamos do impacto, tratamos do momento da frenagem do projétil. Entendam o impacto como sendo a frenagem. Ele está vindo em um movimento de rotação, ele teve a sua aceleração cessada, então ao momento que para a aceleração ele começa a perder velocidade, no momento que ele acerta o alvo, ele para totalmente, ou a transversa, dependendo do caso. Então, a balística terminal ou de efeitos seria isso, no momento em que você tem o encontro do seu projétil com o alvo ou a cessação total do seu movimento. Como o projétil atua atingindo este alvo, direta ou indiretamente. O que seria o indiretamente? Um ricochete ou através de barricadas. Pense no caso em que o atirador ele atira no chão ou na parede e esse projétil ele bate, ricocheteia, sobe e atinge o alvo. Ou então no caso em que há uma barricada, uma porta ou uma madeira, alguma coisa tampando e este projétil atravessa a barricada e acerta o alvo que está atrás dela. Conceitos. Continuamos em balística terminal. Observe-se muitos conceitos de medicina legal, que será tratado mais para frente em nosso capítulo. Como orifício de entrada, orifício de saída, trajeto, orla de enxugo, zona de tatuagem, câmara de mina de Hoffman e etc. Em um tiro direto, sem contato do projétil com outros meios que podem frear ou mudar sua trajetória, normalmente o perito encontrará um orifício menor e bem delimitado na entrada e um maior e estrelado na saída. Daí eu trago para vocês essas duas imagens. Reparem aqui, ó, que nesta o orifício ele é menor, ele tem as bordas invertidas e pouca deformação. Ele simplesmente simula aquilo que é uma entrada mesmo de um objeto contundente. Por isso, é uma lesão pérfuro-contusa. Uma lesão pérfuro-contundente produzida por um objeto pérfuro-contuso. Já quando este projétil sai, ele sai dilacerando o tecido. Então, ele rompe. A pele ela é elástica. Então, ele comprime o tecido muscular, comprime o tecido adiposo e ele rompe a elasticidade da pele, causando essa saída estrelada e muitas vezes
maior do que o orifício de entrada do projétil. Outra observação a ser feita aqui é quanto ao trajeto e a trajetória. Trajetória, ela é do momento em que o seu projétil sai da arma de fogo até acertar o alvo. E o trajeto é o movimento que ele faz dentro do seu alvo. Então, gravem isso. São dois conceitos clássicos que caem em medicina legal e em provas de concurso público. Ainda dentro da balística terminal, outro ponto a ser abordado é a cavitação, que pode ser temporária ou permanente. Então, conforme o Manual de Armamento e Tiro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, na cavitação temporária, temos sua formação pela onda de choque gerada pelo projétil. Ou seja, imagine que o projétil ele está vindo em alta velocidade. Quando ele se choca com um corpo, ele liberará energia cinética. A liberação dessa energia cinética promoverá a elasticidade do tecido. Então, este é o choque gerado em contato com o corpo em alta velocidade. Esta onda dilata e destrói os tecidos, além de gerar forte pressão em órgãos internos, o que pode levar ao seu rompimento. Neste ponto, falamos dos projéteis de alta energia. O que são projéteis de alta energia? São projéteis acima de 1.600 joules de força. Um projétil normal de arma de fogo, entendemos como arma curta, ele, ao adentrar, ele criará uma cavitação temporária e uma cavitação permanente. O projétil de alta energia, ele criará uma cavitação temporária e permanente muito maior. Então, um tiro localizado próximo à região do quadril, ele pode acabar atingindo o fígado, por exemplo. Por quê? Imagine que a pessoa está numa zona de combate, numa guerra, por exemplo, e recebe um tiro de calibre 7,62. O 7,62 ele tem um alto poder de energia. Esse projétil, quando ele atravessar o corpo, na região do quadril, ele projetará a energia cinética dele na cavitação temporária de uma forma que ele abalará tanto os intestinos quanto o órgão sólido mais próximo, que é o fígado. Então, é possível essa pessoa ter uma lesão de entrada próximo ao quadril, mas uma lesão hepática, porque a dispersão de energia cinética alcançou este órgão sólido. Aqui eu trago para vocês essa imagem de um fenômeno de cavitação num disparo de pistola .45 ACP. Temos aqui a cavitação permanente, que é o movimento que o projétil faz, ou seja, é o caminho que o projétil traça por dentro do corpo, e em volta temos a cavitação temporária, que é a expansão da energia cinética por dentro deste corpo. A cavitação temporária, vocês podem observar que ela termina antes de terminar a cavitação permanente. E o nome mesmo já diz, ela é temporária. Então ela expande o tecido e o tecido volta. O que não volta é o tecido que foi lacerado. Ainda segundo o Manual de Armamento e Tiro da Polícia Civil, a cavitação permanente consiste no trajeto principal por onde o projétil adentra ao corpo até sua parada ou transfixão. Ou seja, é o caminho que ele fará por dentro do corpo. Os tipos de projéteis interferem diretamente sobre esta cavidade. Ou seja, é um projétil de alta energia? Se for, ele vai influenciar nessa cavidade. E se esse projétil for expansivo, terá influência? Sim, terá influência. Totalmente diferente de um projétil ogival. Alguns tipos de projéteis podem vir a separar o núcleo da capa.
e com a fragmentação gera outras cavidades. Então aí teremos um tiro com um orifício de entrada, porém duas cavidades, porque o seu núcleo de chumbo se separou e seguiu um trajeto, enquanto a sua capa de cobre ou de latão seguiu um trajeto diferente. Aqui eu trago uma imagem de um disparo de 762. Ele entra fazendo a cavitação temporária, ele expande bem pela perda de energia cinética e depois a cavitação temporária se fecha antes da transfixão do projétil. Já a cavidade permanente é onde o projétil entra. Aqui ele, no caso, esse desenho está mostrando um movimento chamado tumbling, que é quando o projétil, em contato com o corpo, ele perde a sua capacidade de se manter retilíneo e ele acaba girando dentro desse corpo, é o movimento de tumbling, o que causa o aumento da cavidade permanente e depois a sua transfixão pela cavidade permanente de um 762, gerando um estrago que pode ser fatal para a vítima, dependendo do local onde pegará esse tiro ou disparo, se vocês assim preferirem. Lembrando que tiro e disparo tem diferença. Aqui eu trago duas ilustrações para vocês. Esta primeira ilustração que vocês estão vendo aqui na tela mostra a cavitação. Então temos a entrada do projétil, temos fragmentos do projétil espalhados pelo nosso tecido, a cavitação temporária, a cavitação permanente é o vermelhinho, a cavitação temporária está em amarelo, os fragmentos são esses pequenos pontos pretos, e a saída do projétil. E aqui do lado eu tenho essa imagem de uma gelatina balística. É possível ver a entrada do projétil pelo lado esquerdo, ele ainda parado próximo ao meio da gelatina balística, a expansão dos gases e dispersão da energia cinética e a produção já do que poderia ser nossa cavidade permanente. Balística do caos. Como o próprio nome já traz, não é algo definido facilmente. Por quê? Aquilo que é ligado ao caos é algo caótico, é algo difícil, é algo que não tem como se prever. É o ramo que trata como o ser humano agirá ao ser atingido por um projétil de arma de fogo. Então, cada um tem uma reação. Não existe algo padrão. Não pensem que utilizando tal munição para tal arma, você terá tal efeito. Não, isso varia de pessoa para pessoa, de caso para caso. Há uma série de influências, tanto influência climática, influência do tipo de projétil, do comprimento do cano, o tipo de arma, o atirador e a reação da pessoa que recebeu o tiro ou do animal. É algo hipotético, mas duas pessoas de mesma massa corpórea e estatura reagirão de maneiras diferentes ao receberem um projétil no mesmo ponto e na mesma velocidade. Então, é variável, vai da fisiologia da pessoa. Às vezes a pessoa tem a mesma estatura, tá? E a mesma massa corpórea. Porém, um tem mais resistência do que o outro. Então, ele terá uma maior sobrevida do que o outro. Ele poderá sobreviver ao disparo em relação ao outro. Assim como, se ele tiver utilizado algum entorpecente ou alguma droga que produza um efeito em que acelere o metabolismo, em que acelere o organismo dele, ele terá um efeito de permanecer ainda em posição de combate, enfrentando o agente da lei, ou então ele conseguirá fugir.
mesmo recebendo um disparo de alta energia, ao contrário de uma pessoa que não teria utilizado esses entorpecentes e poderá cessar a sua injusta agressão no momento do primeiro disparo. Então, a balística do caos, ela é muito complexa de ser estudada. Você não tem um manualzinho que explica certamente como que você vai fazer cada coisa. Ah, eu vou usar o 45 ACP expansivo punch porque ele tem o melhor poder de parada. Não, não significa isso. Você pode ter o mesmo poder de parada usando um 1.32, que é um projétil pequeno. O que depende é o local onde você acerta no alvo e a reação deste alvo. Todos os fatores externos e internos influenciam neste momento, como o tipo de projétil. Que tipo de projétil que eu estou usando? Eu estou usando um frangível, encamisado, semi-encamisado, encamisado total? Ele é ogival? É um projétil de ponta plana? Ele é frangível? A carga de propelente. Notem que eu sempre falo propelente. Eu não falo pólvora. Por quê? Porque existem diversos tipos de propelentes. Temos em mente que a arma de fogo ela utiliza apenas a pólvora negra. E não. Isso foi muito antigo. Foi muito utilizado antigamente. Hoje temos vários propelentes de diversos tipos que podem dar diversos tipos de queima. Então eles são adequados ao calibre certo, à arma certa. Então não existe um padrão. Todo o cartucho usará pólvora negra. Não, ele usará o seu propelente mais adequado. O tamanho do cano da arma influencia na balística do caos. Como eu havia falado, um cano maior ele tem um melhor aproveitamento dos gases da expansão, da queima do propelente. Um cano menor terá um menor aproveitamento. O ângulo de entrada foi em 90 graus? Foi em 45 graus? Qual foi o ângulo de entrada? Esse ângulo ele vai ajudar ou não na parada da injusta agressão? A distância do alvo também influencia. Se pegar um projétil de alta energia, como o de um fuzil, e fizer um disparo a curtíssima distância seria bem próximo ao alvo, você não tem um aproveitamento de energia que você teria se você disparasse 50 metros. Quantidade de tecido adiposo também influencia. A gordura ela serve como um freio para o projétil no momento da sua entrada. Tipo de roupa também influencia. Às vezes, uma roupa mais grossa ela poderá prejudicar a pessoa que estiver sofrendo esse disparo, pois ao entrar o projétil ele pode acabar levando junto consigo tecido, o que aumentará a laceração do ferimento. Presença de anteparo. A presença do anteparo também ela influencia na balística do caos, tanto na questão de que ela pode frear a entrada do projétil, ela pode mudar o ângulo de entrada, ela pode diminuir a força ou ela pode carregar fragmentos dessa barreira, desse anteparo para dentro do corpo. Impacto em osso. O impacto em osso, numa munição que tem um projétil expansivo, ela pode evitar a expansão desse projétil. E esse projétil pode acabar transfixando. O princípio do projétil expansivo é justamente ele bater e expandir e fixar dentro do corpo. Mas se ele se chocar em um osso antes, pode ser que ele não consiga expandir totalmente ou nem expanda. E aí ele pode acabar atravessando, gerando menos lesão do que a munição expansiva normalmente geraria. Saúde da pessoa no momento. A pessoa está saudável? Estava em uma boa condição física? Tudo isso influencia. Se a pessoa está desnutrida, desidratada, passando por problemas de saúde, logicamente o efeito será mais prejudicial. Mas se a pessoa estiver bem hidratada, bem nutrida, com saúde em dia e um bom condicionamento físico, essa pessoa sim, ela terá uma chance de sobrevida muito maior
ao disparo da arma de fogo. Nível de adrenalina. Quando eu falo de nível de adrenalina, imagine assim, a adrenalina ela é um hormônio que ela vai te dar duas opções. Ou você luta ou você corre. Você tem essas duas opções. Quando a adrenalina está alta, sua frequência cardíaca está alta, o seu metabolismo está acelerado, ela te dará a possibilidade de luta ou de corrida. Então, sim, a adrenalina ela influencia também no momento de uma troca de tiros. Imagine o agressor trocando tiros com um agente da lei. Esse agressor, ele estará com a adrenalina no alto. Ao receber um disparo, ele poderá nem sentir esse disparo, ou só vir a sentir após que recebeu o tiro. Então, a adrenalina influencia. E o uso de narcóticos, como já é elencado aqui embaixo, substâncias de abuso, também influencia em muito na relação entre sentir o disparo e os efeitos do disparo da arma de fogo, do tiro, dentro do corpo. Então, pode acelerar uma hemorragia? Pode. Pode conter? Pode, às vezes, dependendo de como for o sistema de coagulação da pessoa. Essa pessoa terá capacidade de reagir ao tiro ou então cessará sua agressão naquele momento e terminará o tiroteio. Tudo isso faz parte da balística do caos. Por isso que eu falo, é muito complexo o estudo dela. É muito difícil. Existe a discussão do stopping power. O que é o stopping power? É o poder de parada de uma arma de fogo. Então, alguns atiradores vão defender que um calibre grosso tem um stopping power bom. Alguns atiradores defenderão que um calibre expansivo terá um stopping power bom. Outros terão apenas o projétil de alta energia. Mas é algo caótico, pertence à balística do caos. Você não tem como saber. Você não sabe como que o agressor que está vindo para cima de você reagirá. Então, às vezes, um tiro de .45 ACP ou um tiro, por exemplo, de .38 Special terá o mesmo efeito, sendo calibres totalmente diferentes. São esses os inúmeros e outros fatores que constituem a balística do caos e que nos leva a entender por que cada indivíduo reage de um jeito ao receber em seu corpo um projétil disparado de uma arma de fogo. Bom, pessoal, por enquanto é só. Hoje ficaremos com os conceitos. Na próxima aula voltaremos com a evolução histórica da balística forense. Até mais!